Agora a gente vai conversar com a Arlene Holanda, ela que além de escritora, é produtora cultural e vem contar algumas novidades aqui de um projeto super bacana, né? Vamos falar também um pouquinho sobre essas literaturas, sobre esses livros, que são muito bonitos também, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esses trabalhos, Arlene. Então, a minha arte é muito ancorada na tradição. Nas histórias que eu vi quando criança, eu tive o privilégio de ter pais contadores de história. Meu pai é um grande contador de causas. Tive o privilégio também de ouvir. Eu nasci numa cidade do interior e morava na zona rural. Aí vinham vaqueiros contar casos de pega de boi. Meu próprio pai foi vaqueiro, pegou boi na vata. E ele sabia um imaginário enorme de histórias. A minha mãe também era uma leitora de cordéis. E estimulou desde cedo o hábito da leitura nos filhos e a imaginação. E tanta imaginação desaguou primeiro em desenhos. Eu primeiro comecei a me expressar por desenhos e depois com a escrita, né? Eu trabalhei na editora Demócrito Rocha e eu trabalhava como ilustradora na editora do Jornal Povo, né? E assim, ilustrando o livro dos outros, eu tive vontade de fazer livros infantis e juvenis. Eu já publicava poesia, mas não infantil e juvenil. Hoje eu tenho a maioria das minhas publicações voltadas para esse público e é uma experiência muito gratificante levar a literatura para a escola. Tenho também sempre essas obras que eu trouxe para mostrar para vocês. Sim. Esse aqui é o fruto inicial de um projeto da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, que foi apoiado pelo Mecenas, da edital Mecenas da Secult, e depois ganhou essa edição por uma editora, a editora IMEP. Aí esse livro é uma história cultural do Ceará por eixos. Esse é um trabalho como historiadora também, né? Mas principalmente como escritora. Mas é uma junção boa de história e arte. Um casamento perfeito, né? Que você conhece história de uma forma lúdica. Esse também é um livro sobre a minha história com Fortaleza. Que eu vim para cá adolescente, aí fui morar numa casa no centro, atrás da Igreja da Sé, e eu gostava muito de passear por o centro. Então esse é um pequeno romance quase biográfico da minha relação com a cidade. E um símbolo muito bacana, bem marcante da nossa cidade. Ilustrado pelo Decárcio Gadelha. Esse é outro projeto que foi um projeto da Secult For e da coleção Pajeú, que era coordenada pelo Gilmar Chaves, e é também uma história. Eu gosto muito de inserir uma história literária para contar uma história do patrimônio, que é uma história de uma pessoa que brincava nos blocos do Maracatu, mas estava distante do Ceará, e retornou para apresentar os filhos, o maracatu, o desfile, enfim, tem sempre essa ludicidade. Esse aqui é um dos livros também sobre tradição, que é escrito em parceria com a Lenice Gomes, uma escritora pernambucana, muito bacana, e é um livro sobre festa de bois, que essa manifestação tradicional é tão recorrente em todo o Brasil, né? Tem boi no Brasil inteiro. Então, por aí vai. Escrevo em cordel, escrevo em prosa, escrevo em poesia, mas sempre nesse eixo da memória, da emoção, da tradição. E nesse esteio, agora vamos falar da novidade, né? Podemos, adoramos novidade aqui. Então, a gente, as novas linguagens, né, novas tecnologias, a gente sempre assim, o meu lema é conjugar a tradição com modernidade, porque nem uma exclui a outra, nem é motivo, vamos dizer assim, de queixas, porque com o progresso, não sei o que, ninguém... Não, eu acho que você pode perfeitamente tirar partido dos novos meios, das novas mídias, das novas formas de publicar. E com esse pensamento a gente desenvolveu projetos em parceria com ilustradores, com animadores, com outros cordelistas. Desenvolvemos já 3 projetos que foram selecionados também em editais culturais, que foram projetos que uniam cordel e animação. Pequenas animações, é uma produção audiovisual, onde o texto tem muita força, mas também é ancorado por imagens. Aí vocês vão ver depois pequenos trechos, né? O primeiro que a gente fez chama A Botija Maldita, o que é uma história de botija, né? Que muita gente conhece. O Ceará é muito cheio de história de botijas, e uma história de uma botija que meu pai contava que era amaldiçoada. E ela era amaldiçoada no sentido que podiam ir arrancar a botija 3 pessoas, normalmente é só uma, mas a pessoa sonhava
vamos dizer, o doador, o fantasma, dizendo que a ambição seria tão grande ao desenterrar o tesouro que uma pessoa ia matar as duas, então só ia restar uma. Aí, por conta disso, nunca a botija era desenterrada, né? Porque as pessoas tinham medo da própria ambição. Será que eu que vou morrer? Será? Então, é uma história bem interessante também, que faz, essas histórias da tradição trazem muitas reflexões filosóficas sobre comportamento. Então, a segunda é um conto da tradição oral africana. Eu, como historiadora, fiz um aperfeiçoamento, História da África, na Universidade Federal do Ceará. Eu me apaixonei também pela tradição oral africana. Eles têm histórias fantásticas, de mensagens muito bacanas, e essa segunda animação chama Um Preço Caro Demais. É também uma história da tradição oral. A gente vai mostrar, então, agora um trechinho para você que está em casa dessas produções audiovisual que a Arlene produz. Vamos lá? Eu vou contar para vocês um caos de arrepiar, daqueles que correm um frio do pescoço ao calcanhar. Trata de um fato escabroso e, se o cabra for medroso, é melhor se retirar. Ainda guardo na memória, embora faça um tempão, as histórias que escutei de visagem, assombração. E agora passo adiante esse mistério intrigante que encerra sábia lição. É uma história famosa sobre a lenda da botija. Corre por todo o sertão e não há quem me corrija. Quase em todo logradouro tem caso sobre tesouro, em baú ou em cornija. Cada casa de fazenda dos povoados locais guarda segredo escondido em tijolos e beirais, mistérios, encantarias, moedas e pratarias da terra do nunca mais. Muito bacana, né? Vamos comentar um pouquinho sobre essas produções artísticas que unem diversas linguagens, não é isso? Sim. O último trabalho foi um trabalho também que é também uma declaração de amor à Fortaleza, né? Eu vim para cá muito jovem e, vamos dizer, quase todas as minhas memórias, os meus lugares, a minha vida foi tecida aqui. E a gente fez esse projeto, dessa vez eu atuei como roteirista, como criadora do projeto, e com 4 parceiros, que a gente já fez outras coisas juntos, que é o Clevson Viana, o Rostinaldo Rinaré, o Estélio Torquato e o Fernando Paixão. A gente já trabalhou em outros projetos de clássicos cearenses em cordel, e esse trabalho ficou muito, muito legal. A gente exibiu recentemente no Cuca da Barra do Ceará, e é um projeto também que tem linguagens bem identificadas com o universo do jovem, é tanto que adolescentes assistiram e interagiram muito bem, porque, por exemplo, ela vai mostrar a história, mas de uma perspectiva dos lugares de memória. Por exemplo, fala dos Fortaleza dos Fortes, aí fala do primeiro forte, da primeira tentativa de ocupação, que foi na Barra do Ceará, né? E também fala da resistência indígena. É um trabalho bem bacana, no sentido que é crítico, que traz novos olhares sobre a formação de Fortaleza. Aí esse é o primeiro bloco. Aí temos também o bloco Terra de Iracemas, aí ao mesmo tempo que fala da influência indígena, do imaginário cearense na literatura, fala também das estátuas de Iracema, nas 3 estátuas de Iracema que nós temos, né? E aí depois vem o passeio público, como não poderia deixar de ser, vem a Praça de Ferreira como um lugar de manifestação popular, vem a Fortaleza dos Batuques, que era a Fortaleza dos Congos, depois dos Maracatus, vem a Fortaleza das Letras, né, que foi, como a gente sabe, o Ceará foi pioneiro no movimento que é considerado precursor da Semana da Arte Moderna, né, que foi a padaria espiritual. Sim. E, assim, uma coisa interessante sobre a padaria, sobre vamos dizer, esse destaque do Ceará na literatura, que eu organizei também uma coleção Clássicos Cearenses em Cordel. Aí são 12 romances de cearenses narrados em cordel.
Aí foi interessante porque uma vez uma pessoa de Pernambuco falou assim: ah, eu queria fazer isso também em Pernambuco. Aí ele foi tentar enumerar os romancistas, né, que tinha e não tinha nem 4. Aí chegou, aí isso aí ficou assim, bem, até me chamou a atenção, que eu nem tinha assim atentado tanto para isso, para essa produção consistente em literatura. Hoje o Ceará destaque também nas editoras, tem as editoras no cenário editorial nacional, tem muita editora de porte bom aqui, que seleciona livros para o MEC. Nos enche de orgulho, né? O MEC tem um programa de literatura na sala de aula, né, que é o PNLD. Dentro do PNLD tem a obra literária, que chama PNLD Literário. E tem também o PNBE, que é o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Então, mais editores cearenses e autores cearenses, como eu, como Clédson Viana, nós temos, assim, eu tenho, por exemplo, 25 livros aprovados nesses programas do MEC para compra para todo o Brasil. O Clédson tem também, o Rochinol, tanta gente que de destaque, né? E as editoras também têm muitos livros. Então são as escolas que podem escolher as obras. São, assim, os editores inscrevem em nível nacional, concorrem em nível nacional as obras, aí depois essa obra vai para uma escolha digital no MEC e os editores, as escolas escolhem as obras que querem. Legal, são tiragens enormes, por exemplo, eu já tive livro que teve tiragem de 150 mil exemplares para escolas de todo o Brasil. É muito gratificante. E muito bom também a gente destacar esse destaque do Ceará, das editoras, dos autores, dos ilustradores, de todo mundo que faz a cadeia do livro. Isso, muito bom. E assim, eu escuto sua fala sobre os lugares de Fortaleza, também me impacta, que também circulei muito na adolescência nos mesmos lugares que você comenta aqui como lugares históricos do patrimônio, né? E a gente acaba juntando muitas memórias. Sim. Né? E memórias de história e de arte. E de afetividade também, de né? afetividade. Porque assim, e também é interessante, eu sempre tenho esse olhar do patrimônio, por exemplo, aqui não tem nenhuma residência. Aquelas residências que estão... Por quê? Porque eu acho que as residências, embora sejam importantes de serem preservadas, mas elas representam mais a história de uma família, enquanto a praça é a história de uma coletividade, né? Isso. Por exemplo, e através das feições arquitetônicas, você vai entendendo os movimentos da história, né? Por exemplo, a praça, que é em 1900... eu acho que 68, foi toda reformada para não ter para impedir e desestimular as manifestações populares. Eu acho que você lembra de ver fotos, acho que você não vivenciou essa praça, mas era cheia de blocos de concreto, a praça que impedia a circulação. Então, através da arquitetura e do próprio movimento, você vê também o movimento social, cultural, né, associado a tudo. Muito bacana, muito bacana esse encontro de literatura, arte, história, patrimônio, sentimentos. É muito importante, muito marcante. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado da Arte. Adorei, aprendi bastante, inclusive. Muito obrigada.